bem? Nós estamos indo para a reta final do livro de Deuteronômio. E hoje é uma paraxá dupla porção. Nitzavim, de pé, e Vaieler, e ele vai. Finalizando também o ano de 5.784 aí. E daí no dia 2 de outubro, que é o primeiro, à noite, depois do pôr do sol, é 1º de Tisrei. Começa o novo mês, que é o mês das festas. Vamos fazer uma breve oração, então. Querido Pai, em nome de Yeshua, engrandecemos o Teu nome nessa manhã de Shabbat. Obrigado, Senhor, por todas as vidas que o Senhor trouxe para nós estarmos congregando aqui diante da Tua presença. Pedimos, Senhor, para o Senhor abrir os nossos ouvidos, os nossos corações. Prepara-nos, Senhor, para receber, retermos a Tua palavra, que é Espírito e vida. Te agradecemos por esse momento, pelo Shabbat, em nome de Yeshua Messias, amém, Baruch Hashem. Então, 51ª e 52ª parashot do livro de Deuteronômio. Um tema bem interessante, que tem uma relação direta com o período que nós estamos vivendo, que é o mês de Elul, que é conhecido como Yamim Noraim. Dias temíveis, e esses dias temíveis, eles chegam, né? Eles terminam, esses dias se conectam com 10 dias, com mais 10 dias que antecedem Yom Kippur, que é o Aseret Yemei Teshuvah, que é a mais estrita penitência. Então, já expliquei para vocês, é como se fosse um funil. O funil tem a parte bem larga do funil, ele estreita um pouco, a parte primeira em cima dele, ele estreita levemente, há um estreito leve. Depois, no final, ele fica bem estreitinho, justamente para você introduzir essa parte numa garrafa, por exemplo, né? Ou outros objetos, vasilha, sei lá. Então, essa parte mais larga são esses 30 dias de Elul. E a parte mais estreita é os 10 dias que antecedem o Kippur, que é a Aseret Yemei Teshuvah. Acho que ficou mais fácil de entender agora, né? Então, o tema desse período, desses 40 dias, né, de Elul com os 10 dias de Tisrei, exatamente isso que está acontecendo aqui. É essa frase aí: ao entrares na terra, haverá sobre ti um rei? Nós não falamos assim, o rei está no campo? Por que o rei está no campo? Então, nós vamos entender aqui nessa paraxá. Um breve resumo, só lembrando, irmãos, que como eu tenho agora, saindo daqui, vou sair meio rapidinho, não vou poder ficar tomando café e conversando ali no final, só peço a compreensão dos irmãos para isso. Eu tenho um casamento do meu sobrinho, né? Então, você é meio rapidinho aqui, que eles estão me esperando lá. Não vou poder ficar, que eu geralmente fico ali conversando com um irmão, com outro irmão, tomando um café, tal, que é muito gostoso, por sinal. Vamos lá. Um breve resumo: Hashem faz nova aliança com o povo, com a nova geração. Promessas de misericórdia: o Senhor circundará o teu coração. A vida ou a morte, o bem ou o mal. As últimas disposições: já não poderei mais sair e entrar. O que significa isso? A lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos, na Shemitah em Sukkot. A futura rebeldia de Israel, o livro da lei posto ao lado da arca, do Aron HaKodesh. Então, Deuteronômio 31:1 diz assim: e foi Moisés e falou essas palavras a todo o Israel. Ele falou assim: Moisés foi a cada tribo para informá-los que iria morrer, para que não se
assustassem e para encorajá-los com respeito a Yehoshua, Josué. Esta é a razão da passagem que se segue imediatamente. Você dividirá entre eles. É o comentário de Ibn Ezra. Você dividirá entre eles. Você se afastará do povo. Se afastará. O teu tempo terminou. Quer dizer, um momento muito ruim para Moisés em resumo, né? Mas eu não falei agorinha pouco para vocês, o rei está no campo, tá? Ó, Moisés foi a cada tribo. Ele foi a cada tribo, de tenda em tenda, ele foi a cada tribo, ele foi ao campo. Ele não ficou na dele lá, sozinho, triste, chorando. Acabou meu tempo. Ele foi lá para se despedir com todo carinho, com toda atenção. Vocês têm alguma coisa para falar? Vocês têm alguma coisa para reclamar? Vocês têm alguma coisa, né? Então, já começa por aí, o rei está no campo. Entenderam? Vamos lá. Hoje completo 120 anos, já não poderei mais sair e entrar. O que significa isso? A Parashá Kitetse, quando saíres a peleja. E a Parashá Kitavô, quando entrares na terra, isto é, sinal de... Quando você entra na terra, né, você está conquistando, você recebeu uma ordem para você agora entrar. Você está apto a entrar no reino, entrar na terra. Então, geralmente, nesse momento, não é um momento fácil para nós. Havia muitas dúvidas, muitas coisas. Ao mesmo tempo, você está apaixonado pelo Messias, né? Mas vem muitas lutas internas, você não conhece bem a palavra direito, algumas coisas você ainda está questionando isso, aquilo. É uma guerra, é uma guerra. Vamos lá. Seus olhos não estavam turvos, nem sua força natural diminuída. Então, o que está dizendo ali? Que esse cessar, esse parar de Moisés, não é porque ele estava assim, não, para Moisés, está muito velho. Ó, isso é uma mensagem de vocês para mim também. O rosto está muito velho. Não cheguei nesse ponto ainda, mas quando estiver com o cabelo bem branquinho, assim, não falem que eu estou velho. Posso estar um pouquinho mais experiente, velho. Né? Seus olhos não estavam turvos, nem sua força natural diminuída. Então não era esse o ponto. É porque o tempo dele, pronto. Mas o Eterno, para ele cuidar do povo, o Eterno não ia deixar de cuidar da saúde dele, das vistas dele, dos ouvidos dele. Ele estava bem apto, bem lúcido e bem assim, digamos, competente, né, com o que ele estava fazendo. Estava bem em dia. O que mais significa não posso mais sair e entrar, se não era o problema da saúde de Moisés, estava com problema de saúde, estava meio curvo assim, não enxergava direito, não era nada disso, né? Então, o que significa? Sair e entrar da tenda do encontro, que se localizava fora do acampamento. Vocês sabem, quando a gente fala tenda do encontro, isso talvez alguns irmãos não saibam, tinha o Mishkan, que ficava no meio e as tendas ficavam em volta do Mishkan, que era o tabernáculo de Moisés. Mas essa tenda do encontro não é o próprio tabernáculo. É uma tenda que ficava fora do arraial. E nessa tenda que Moisés entrava e saía, que o Eterno falava com ele. Então é uma tenda que não tem nada a ver com o Mishkan. É uma outra tenda, que é a tenda de Moisés, né? E ficava fora do arraial. Não ficava nem ao lado do Mishkan, do ladinho, assim, no canto, não. Ficava fora do arraial. Então, ali, ele tinha bastante comunicação com Hashem. Se localizava fora do acampamento. Conforme Rashi, Rabino Rashi, em Deuteronômio 12, 17 e 24, 4, porque o poder está sendo tirado de mim e dado a Josué. Então, nós, no momento que algum líder, algum diácono, algum roche, algum zaquém, chamache, pensem que as coisas estão acontecendo, o fato de vocês estarem aqui, a casa cheia, Baruch Hashem,
eu não tenho mérito nenhum por isso, nenhum. Vocês estão aqui porque o Eterno trouxe vocês aqui. E assim o Eterno quer reunir a nossa congregação. Eu não tenho mérito absolutamente nenhum sobre isso aqui. Eu sou o pó diante de Hashem. Eu sou o pó diante de Hashem. E o Eterno me disse, não passarás esse Jordão. Aí doeu para Moisés. Porque era o grande sonho, a grande expectativa de Moisés atravessar o Jordão e entrar na terra. Como Abraão sonhava e queria ardentemente que viesse o filho da promessa, ele teve que esperar muito tempo para que viesse o filho da promessa, mas não titubeou, continuou orando, continuou persistindo, porque o reino de Hashem é conquistado pela perseverança, né? O Eterno permite às vezes, mas isso está muito ruim, Eterno, isso aí nunca acaba. Então, isso que nós temos que ser humildes e pacientes para esperar. Se você passar nessa prova da humildade, da paciência, da perseverança, vem a vitória. E o Senhor me disse para não ir, Deuteronômio 3, 21, 22, você não cruzará. Isso é muito ruim ouvir isso. E o Eterno não tem meias palavras, né? Mesmo se eu fosse fisicamente capaz de liderá-lo, mas Hashem disse que eu não cruzaria o Jordão, teria tornado a minha liderança inútil. Digamos que se pelo braço Moisés atravessasse o Jordão, ele ia ser muito envergonhado. Digamos que ele não morresse naquele momento. Ia só ser um fracasso atrás do outro, ia passar vergonha. Porque o Eterno não estava mais ali. É isso que nós temos que entender. Portanto, disse Moshe, Josué, você está melhor sem mim. Vai, agora é o teu tempo, pode atravessar. Então, Yehoshua também nessa posição, sempre olhando para Moisés como o grande paizão dele, o grande líder, o grande tutor dele, ele tremeu na base também, Yehoshua, apesar que ele mostrou que ele era um grande homem e um grande general. Ele tinha essa virtude que o próprio Moshe não tinha, da questão dessas táticas de guerra, porque justamente quando ele foi estabelecido por Hashem para entrar na terra, para conquistar a terra, mas com guerras. Então, se ele não tivesse esse dom de ser um grande general, táticas de guerra, ele iria fracassar. Então, o Eterno deu esse dom para ele. Para Yehoshua, diferente de Moisés, porque a situação de Moisés foi diferente. Então, Yehoshua, você está melhor sem mim, pode ir. Meu tempo terminou. Então, ao fim de cada 7 anos, no primeiro ano, ano da remissão, Shemitah, na festa de Sukkot. Está falando da festa de Sukkot aí. Em Zacarias, vocês já vão ligando os pontinhos, Zacarias fala muito sobre, repete, eu acho que 3 vezes sobre a festa de Sukkot, né, e fala sobre Yeshua, que as nações subirão de ano em ano para celebrar a festa de Sukkot em Jerusalém, com a presença do Messias lá ao vivo e a cores. Já pararam para pensar nisso? Alguns falam aqui, Rocha, você vai para o congresso esse ano? Vou. Você foi para Jerusalém tal ano? Você vai ano que vem para Jerusalém? Imagine você dizendo, eu comprei minha passagem para Jerusalém, mas sabe quem que eu vou ver lá? O Messias! Baruch Hashem! Isso é algo extraordinário, né? Quando todo Israel vier comparecer diante de Hashem, no lugar que escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Agora já vão prestando atenção aqui. Quando todo Israel vier a comparecer diante de Hashem, no lugar que escolher, lerás esta lei diante do... lerás essa lei. Lerás. Quem que geralmente lê a lei, a Torá? Quem é a pessoa
nos sucessivos reinados de Israel, quem que lia a Torá? Hein? Meler, o rei. Qual que é a dica aqui? O que o Eterno já está querendo dizer? Que além de general, o Eterno está querendo dizer que Moshe não adentrou a terra, porque Moshe, a missão dele, ele não era nunca, em livro nenhum, nem em Torá, em comentários de Torá, em comentários rabínicos, em Talmud, em Mashor, etc., eu nunca vi um comentário dizendo o rei Moshe. Vocês já viram? Não. Agora, vocês já viram comentários rabínicos e comentários de exegetas e etc., sobre o rei Yehoshua? Já. Eu já vi muitas vezes. E a Torá está mostrando aqui também, né? Então, isso foi para permitir que os agricultores ociosos dediquem o ano inteiro ao estudo da Torá. Quando toda a nação judaica viria na peregrinação a Sukkot, comentário de Riscuni. Lerás essa lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Está em Deuteronômio 31:11. Então a importância de ler essa lei, a Torá. Mas para ler, essa pessoa tinha que ter uma autoridade. Uma autoridade, uma pessoa ungida por Hashem. E Yehoshua foi ungido? Sim ou não? Claro que foi. Por quem? Pelo grande líder Moshe, né? Ele foi abençoado e, eu te abençoo para você agora conquistar a terra, entrar na terra. Você vai na minha frente. E Moshe para, ele vai na frente de Moshe. O mandamento de ler a Torá cabia ao rei. Olha, presta atenção. O mandamento de ler a Torá cabia ao rei de Israel. Tocavam-se as trombetas em Jerusalém para reunir o povo, e o rei lia o rolo da Torá que ficava sobre uma bimá. Olha aí. Então agora nós já estamos entendendo o mês de Elul, o rei está no campo e Yehoshua está no campo de batalha. Viu? Estão entendendo já? Yehoshua como um rei. Espera aí. Yehoshua lembra alguma coisa para vocês? Lembra o quê? Yeshua é o quê? Ele é Shamash? Não, ele é rei. Entenderam? Então, a semelhança dos nomes é para dizer que tem a semelhança de rei também. Não só em Yeshua, como em Yehoshua. Entendeu? Esse mandamento foi destinado a Yehoshua, Josué. Por isso que ele também é chamado de rei. Comentário de Riscuni. Vamos lá. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações e vierem contra Jerusalém, Zacarias 14, 16 a 19, subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para se lembrarem a festa de Sukkot. Então, quando nós estivermos celebrando o Sukkot aqui, que é aqui depois de Yom Kippur, né? Tanto é, nós já estamos mexendo aqui na capa da Torá. Não sei se alguém viu que tinha alguma diferença na capa da Torá. Lembra que nós falamos, eu vou falar em Simchat Torá, sobre a Torá do Messias? Então essa capa da Torá, ela tinha bastante dourado. E nós colocamos umas tiras em cima e embaixo ali, prata, porque na visão que nós estamos com a Torá do Messias aqui, não com a Torá de Moisés. Depois vocês vão entender o que é a Torá do Messias. Em Simchat Torá vocês vão entender, eu vou explicar. Só lancei isso. Festa de Sukkot. Amém. A Ezrat Nashim, área reservada às mulheres, no templo, o rei sentava-se e todo o Israel reunia-se ao redor. Então o oficiante pegava o rolo da Torá, entregava ao chefe da congregação, que passava de um para o outro até chegar às mãos do sumo sacerdote, o qual o entregava ao rei.
Este eu recebia e pronunciava a bênção da Torá e lia desde o começo de Deuteronômio até o trecho da Shema Aser Teaser, as admoestações da Parashá Kitavô, de Deuteronômio 26, e quando entrares a terra que Hashem te dá por herança, ó. Você veja que tudo está interligado. Rei, quando entrares a terra, qual que é o tema das Parashot de hoje? Ao entrares na terra, terás sobre ti um rei. Então, você veja que a Torá, ela sempre está falando, todas as porções, todos os capítulos, todas as Parashot falam da pessoa do Messias. Poxa, então a Torá salva se ela fala do Messias? Não. Infelizmente não. A Torá em si não salva ninguém, porque se você não passar pelo processo de justificação, através do Messias, não há salvação. Mas ela até aponta para o Messias. Bem, eu vou falar isso melhor no Simchat Torah. Vamos lá. Depois o rei pronunciava a última bênção da Torá, Vezot Habrahá. Então, vocês entenderam ali, uma conexão direta do rei com quando entrares a terra, em Kitavô. Depois o rei pronunciava a última bênção da Vezot Habrahá, esta é a bênção. Quase que eu ia dizer o que significa esta é a bênção. Nessa cerimônia, o rei representava o Estado e a leitura da Torá significava a submissão de todo o povo ante a lei divina, conforme o evento do Sinai. Ó, quantas vezes já repetiu a palavra rei aqui? Rei, 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 rei. O rei está no campo. Né? O mês que nós estamos, mês de Elul, o rei está no campo. Vão tomando posse. Olha lá, ó. Oshé, Yehoshua e Yeshua. Essas três palavras, elas têm em comum, bastante em comum, né? São bem ligadas entre elas. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou pé enxuto atravessando o Jordão. Está falando aqui esse acesso, né? A terra de Canaã, atravessando o Jordão. O que chama atenção aqui? O que chama atenção aqui? Que tem algumas palavras que está escrita em outro versículo, no livro de Êxodo. Quem já percebeu? Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. Quando que o povo passou num lugar que, em vez de estar molhado, o chão estava em seco e eles atravessaram o lugar? Aonde? No Mar Vermelho. Então, está dizendo que a mesma unção que estava sobre Moisés, estava sobre Yehoshua. Talvez de uma forma diferenciada, mas o Eterno estava indo na frente dele. E fazendo, era um rio de água doce, não era rio de água salgada, mas as águas, vocês acreditam? O rio ele é um pouco diferente a correnteza do rio com relação ao mar. Existe uma corrente constante no rio. O Eterno parou essa correnteza. O Eterno parou a correnteza, a água ficou ali. Ela não continuava. Para ficar uma largura, talvez a largura dessa congregação aqui, ó, seca. E as outras águas continuaram. E a que vinha descendo aqui parou. Vocês já pararam para pensar nisso? Seco é seco. Quando alguém fala seco, o Eterno não enganar. Seco não tem água. Ficou sequinho. Não, fiquei com a minha sandália úmida aqui, Yehoshua. Não, é seco total. Que nem lá no Mar Vermelho. Isto é,
Liderados por Yehoshua, Josué, Adonai é salvação, ou Adonai salvará, né? Todo Israel entrou na terra de Canaã, da mesma forma como eles atravessaram o Mar Vermelho. Só que agora adentrando na terra de Canaã efetivamente. Só para ilustrar ali, eu coloquei Hashem é salvação. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: por isso sobre mim um rei, de novo a palavra rei, assim como fazem todas as nações que estão em redor de mim, porá certamente sobre ti como rei, aquele que escolher o eterno teu Deus, dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Nesse verso, repete 3 vezes rei, Deuteronômio, o livro que nós estamos estudando. Dentre teus irmãos porá rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Por acaso Yehoshua era algum estranho dentre as tribos de Israel? Está ali, a dica. Yehoshua era efraimita, tribo de Efraim. O Eterno prometeu que um descendente do rei Davi ocuparia seu trono para sempre. Eu falei ali, Yeshua era efraimita, mas aqui quis dizer que, apesar da conexão do nome do Messias com Yehoshua, Yeshua e Yehoshua, né? Todos eles fazem parte das tribos de Israel, só que aqui está dizendo que esse rei que virá depois dele, depois de Yehoshua, ele é um sucessor de Davi, mas ele é da tribo de Judá. Sucessor do rei Davi, também rei sobre rei. Esse predito descendente é Yeshua, e ele já está reinando no céu como rei no reino de Hashem. Para sempre estabelecerei a tua posteridade, firmarei o teu trono de geração em geração. Salmo 89, 4. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Yeshua. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Hashem, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Baruch Hashem. Então, irmãos, as maravilhas da Torá, né? Nós sabemos que o processo dos reis de Israel, né, começou com qual rei? Assim, vamos falar uma forma mais jurídica, né? Mesmo porque Samuel também, além de profeta e paizão, profeta, tutor, advogado, ele tinha 20 nomes. Ele era também juiz, Samuel. Então foi Samuel que ungiu Saul como rei, né? Só que o processo de reis de Israel não começa ali. Começa em Yehoshua. Você viu os sodes que tem na Torá? Está dizendo que ao entrar na terra terá sobre ti um rei. Ao entrar na terra. Não poderia ser diferente. Porque quando nós entramos no reino, nós entramos num reino que tem lá um trono vazio? Por acaso eu pertenço, assim junto com vocês, nós pertencemos a um reino que tem um trono vazio lá? Tem um rei. Para existir um reino, tem que ter um rei. Primeiro é o rei, depois o reino, né? Então está dizendo, a Torá está dizendo que o povo de Israel, ele adentrou já na terra, mas tinha um rei, Yehoshua, apontando ao mesmo tempo para o Messias, né? Então, se alguém perguntar para vocês, qual que é o primeiro rei de Israel? Saul? Não. Talvez juridicamente falando, sim.
Mas a Torá está dizendo que ao entrar na terra, terá sobre ti um rei. Já ali atravessou o Jordão, pronto. Essa que é a mensagem da Torá. Reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Esse é o penúltimo slide. Então está escrito ali Yehoshua ben Nun, designado Yehoshua, filho de Nun, designado como sucessor de Moshe. Então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e imponha a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe uma das ordens na presença deles. E darás de teu brilho a ele, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos e darás de teu brilho a ele, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Isso está em Números 27, 18 a 20. Então, a mensagem aqui também é que, como Yehoshua era cheio do Espírito de Hashem, o Eterno gostaria muito que os demais reis de Israel, depois de, por exemplo, Davi, né? Davi era cheio do Espírito do Senhor, mas muitos outros reis não foram, né? Então, quem que era cheio do Espírito do Senhor? Claro, tinha outros também, mas aqui que destacavam Yehoshua e Davi. Yehoshua é o nome dado por Moisés a Oxéia, filho de Nun, um tipo de Messias. Oxéia também significa Yeshua, pois a raiz da palavra é a mesma. Ambas as palavras significam salvação ou o Eterno salvará. O Eterno salva. Yehoshua, transliterado para o português como Josué ou Jesuá. Transliterado para o português, você vai ler Josué ou Jesuá. Olha como é parecido a transliteração. A transliteração de Yeshua para o português, em vez do A no final, se põe o S, que é Jesus, né? Uma letra. Jesuá. Olha como é muito parecido, entendeu? Mesmo transliterado. Ele possui a mesma forma grega do nome de Jesus. O Evangelho de Mateus fala do reino, que bem interessante também. Últimos slides aqui. O Evangelho de Mateus fala do reino de Hashem e Yeshua como rei. Mateus, com uma narrativa adaptada aos judeus, mostra que Yeshua era rei e Messias das profecias hebraicas. Yeshua era rei e Messias das profecias hebraicas. No primeiro capítulo de Mateus, prova que Yeshua nascera da linhagem real. Em Mateus, comecinho de Mateus 1:1, livro da genealogia de Yeshua HaMashiach, filho de Davi. Então, para quem tem alguma dúvida, poxa, mas eu tenho um pouco de dúvida, a ascendência, os descendentes, né, de Yeshua. Então, tem duas partes ali, Evangelho de Mateus, o outro é, acho que Lucas, né, que fala uma genealogia de trás para frente, outra de frente para trás. Mas estão ali ambos falando, comprovando, né, a ascendência de Yeshua, livro da genealogia de Yeshua HaMashiach, como filho de Davi. E Davi, um grande rei de Israel. No terceiro capítulo, descreve o precursor do rei, proclamando que o reino está próximo. Quem que falou isso? Em Mateus, falando, exaltando Yeshua, aquele que batizou Yeshua, né? Mateus 3:10 a 12, João, aquele que vem depois de mim, palavra de João, aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e o machado, presta atenção aqui agora, por que o rei está no campo? Queridos, o mês de Elul é um mês de batalha, por isso que eu coloquei aquelas duas listas. Vocês estão ainda no processo de jejum e oração, né? Foram duas listas
campanha de jejum e oração, depois recordando, lembrando, né, do mês de Elul, tal, que tem mais uma ordem de orações ali para esses 30 e 40 dias, né? E o machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não dá frutos é cortada e lançada ao fogo. Vamos parar aqui um pouquinho agora. Quando às vezes o inimigo se levanta contra nós, vocês lembram daquela situação de Coré, Datã e Abirã, aquela paraxá? Coré, Datã e Abirã? Qual que foi o posicionamento, a postura de Moisés, quando ele soube que aqueles 250, né, Coré, Datã e Abirã, se levantaram contra ele? Qual que foi o posicionamento? Ele ficou parado, tremendo de medo, ficou parado ali, começou a orar? Qual que foi a atitude de Moisés perante essa situação? Ele se levantou, não ficou parado nem deitado, ele se levantou. Sabe como é que é o nome o que significa Nitzavim? De pé. O Eterno está dizendo assim, ó, não durmam. Não durmam demais. Vigiem. Fiquem atentos nesse mês de Elul. Vigiem, orem, jejuem, fiquem de pé. Porque é período de batalha. O inimigo está querendo te seduzir. Não titubeiem. O rei está no campo. E daí Moisés foi até eles, esses 250 lá. Ele foi lá para jogar uma pedrada neles, dar uma pedrada ou jogar uma flecha neles. Não, ele foi tentar. Ele sempre buscava a paz. Ele era um promotor da paz, Moisés. Ele deu uma chance. Olha, veja bem o que vocês estão fazendo, meus queridos. As coisas não são assim. Vocês estão com um engano muito grande na mente de vocês. Quem sou eu para vocês falarem essas coisas que estão falando aí? Reflitam, se arrependam. Presta atenção nessa palavra. Se arrependam. É isso que o Eterno está no campo e está dizendo assim, para quem está em pecado, ele está dizendo assim, se arrependa, meu querido. É tempo. Yeshua está às portas, se arrependa. Só que Datã, Coré, Datã e Abirã fizeram, sai, Moisés. Não queremos conversa com você. Sai. Está perdendo o seu tempo. Daí Moisés disse assim, ó. Eterno, eu coloco nas tuas mãos essa situação, porque fui tentar negociar com eles lá a paz e eles não deram nem bola para mim. Se o Senhor quiser que aconteça algo inaudito aqui, que aconteça que a terra se abra. Então, a mensagem do rei está no campo é assim, ó, ainda há tempo, você pode se arrepender, as portas do reino, você está para atravessar o Jordão, você está para garantir a tua salvação. Ou se você mesmo que já atravessou o Jordão, mas pecou, se arrependa, para você celebrar essas festas com inteireza do coração, com revelação. É o tempo, se arrependa. Para a bênção que o Senhor tem em cada festa, porque cada festa é Shabat e as bênçãos oriundas do Shabat, e nas festas é como se fosse duplo Shabat. Tem uma bênção dupla que o Eterno tem para cada um de nós, mas se você estiver com algum problema no coração, com algum entrave, algum ressentimento, alguma amargura, é tempo de se arrepender, antes do dia 2. Inclusive, tem na véspera de Rosh Hashanah, tem o Hatarat Nedalim, que é anulação de votos, que coisas do passado, a gente era meio ignorante, eu vou prometer ao Eterno que nunca mais
vou fazer isso. Mas quem que disse que não podia fazer aquilo? Podia. Por ignorância você se comprometeu lá, entendeu? Tenho muitas orações em Yom Kippur também, que a gente faz, né, de arrependimento. Vamos lá. E toda árvore que não dá frutos é cortada e lançada ao fogo. Então, e o machado já está posto à raiz da árvore. Então, vem o Eterno, querido. O que você tem? Eterno, que bom que você veio aqui, me abraça. Me abraça aqui, eu me arrependo do que eu fiz. Você me perdoa? Te perdoa. Ele está ali do teu lado, na tua frente. Você me perdoa, Eterno? Perdoa. O Messias. Daí você, nossa, vida nova, estou purificado para celebrar as festas. É isso que ele quer, né? Agora, se você não se arrepende, o machado já está posto à raiz das árvores. Se você continua persistindo no erro, o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá frutos é cortada e lançada ao fogo. Então, Elu tem os dois lados. Tem a parte boa, mas tem a parte do juízo. O rei está no campo. Já viram essa palavra antes? O rei está no campo. O Sermão do Monte é o manifesto desse rei. Seus milagres são suas credenciais. Suas parábolas são intituladas Os Mistérios do Reino. É fantástico o Sermão da Montanha, né? Como Yeshua se coloca ali, o que ele fala, né? Como rei, fantástico. Yeshua falava muito sobre em parábolas, justamente para que os romanos, os guardas romanos, se ele falasse abertamente de uma maneira simples, você é um traidor. Você está falando coisas... Você vai ser preso agora, você é um traidor. Então, as parábolas, quem estava no espírito, os seguidores de Yeshua, daí entendiam as palavras dele. Declarou-se livre da obrigação de pagar tributos, né? O filho de Davi, sendo o filho do rei. Yeshua, por fim, entrou em Jerusalém como rei. Não teve aquela entrada triunfal dele como rei em Jerusalém? Olha aí. Então, essa primeira vinda de Yeshua, irmãos, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. A primeira vinda de Yeshua é: o rei está no campo. Ele veio e olhou os seus face a face e dizia: arrependa-se, eu estou aqui. A primeira vinda de Yeshua é exatamente o mês de Elul. O rei está no campo, Baruch Hashem, para preparar todos para a segunda vinda dele, que viria como rei, em glória. Mas ele veio de uma forma humilde, ele veio até cada um, como Moisés foi se despedir de cada uma das tendas, de cada tribo, ele foi, queridinho, tipo assim, para ninguém pensar assim, peraí, Moshe nem vai passar aqui, ele é tão poderoso, tão homem de Deus, ele nem vai se despedir de mim. Não, ele foi lá e se despediu de todos, pela compaixão, deixar um carinho ali, dar um abraço. Isso que Yeshua veio. Essa despedida, Yeshua veio para... Antes dele partir a primeira vez, ele veio, o rei está no campo, para preparar todos para a segunda vinda dele. Tudo se encaixa, né? Na ocasião de sua morte, fenderam-se as rochas, a terra tremeu e os mortos saíram dos túmulos. Por acaso, quando outra pessoa, meu tio, um amigo... faleceu, aconteceram essas coisas? Fenderam-se as rochas, a terra tremeu e os mortos saíram dos túmulos? Aconteceu isso quando um amigo meu lá faleceu? Não aconteceu nada.
Não, mas o avô lá do teu primo lá também faleceu recentemente ali. Não aconteceu nada também. Para acontecer isso, irmãos, essa pessoa que faleceu tinha que ter muita autoridade, autoridade de um rei. A sua ressurreição foi com poder majestoso acentuado por terremoto e grande terror entre os guardas. Nas suas últimas palavras, proclamou-se seu direito de rei e deu a sua ordem real. Qual foi a ordem real? Eu vou passar para vocês aqui em azul, ali embaixo, as palavras da Bíblia, antes do tratado do Concílio de Nicéia, ali não fala 525, alguma coisa assim, né? Antes do Tratado de Nicéia. Depois do Tratado de Nicéia, os bispos lá pediram para alterar essas palavras que estão aqui, e introduziram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes do Concílio de Nicéia estava escrito assim: toda autoridade foi dada no céu e na terra, e de tornai todas as nações discípulas em meu nome. O batismo ele é feito em nome de Yeshua. Não tem Pai e Filho. O batismo nas águas é feito em nome somente de Yeshua, por ordem de Yeshua, ordem real. Fazei discípulos em meu nome, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Baruch Hashem. Eu não podia, como eu falei muito de rei, não podia deixar de colocar a coroa do rei lá. Baruch Hashem, pessoal, irmãos. Baruch Hashem. Baruch haba b'Shem Adonai. Bendito aquele que vem e que virá em glória como rei, em nome de Yeshua.